Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. És tu o perturbador de Israel? E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis 8, 17 e 18. Quando se levantam os modernos Elias, sejam eles quem for, e muitos outros corajosos soldados anônimos, homens e mulheres, que apesar de falhos, levantam-se cumprindo o chamado. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados, mostrando os pecados e ensinos errôneos de pastores e lideranças. Estes se levantam imediatamente. Levantam-se também os Acabes modernos, em sua maioria que se auto-intitulam pastores e líderes de igrejas, com a sentença: És tu, perturbador de Israel? Deixa de ser juiz, deixa de ser radical, cuide do seu nariz, pare de dividir a igreja. Todas estas afirmações não são senão o eco das palavras do rei de Israel da época, o líder do povo de Deus, o apóstata Acabe, que preferia continuar no pecado e neste arrastar o povo do que servir a Deus. Se algum momento que você ouve aqui parece agressivo, queira perdoar-me. Ocorre que não sei como responder essas questões de outra forma. Quanto ao radicalismo, deixemos que Deus julgue. Deus tem seus soldados para cada tipo de missão. Missões diferentes, cada um com seus dons. O mundo mudou, a igreja também. Mas a palavra de Deus diz que ele não muda. Devemos servir a Deus e não ao mundo ou às igrejas que por aí estão. Os servos de Deus do passado foram sempre acusados exatamente disso. Radicais demais, divisores, fanáticos, fundamentalistas. Elias, João Batista, Jeremias, Eliseu. João Batista chamava os pastores da época de raça de víboras, e Jesus os chamava de filhos do diabo. Se isto não é ser radical, não sei o que é. Embora não chegue aos pés de nenhum deles, prefiro o exemplo deles ao exemplo dos pastores de hoje que se levantam imediatamente com a retórica. Não toqueis nos meus ungidos, dizem eles. Escondem-se atrás de um texto, interpretado de maneira que lhes favoreça, esquecendo-se convenientemente dos demais. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. A verdade deve ser dita sem rodeios. Os sinceros filhos e servos de Deus ouvirão a voz de Cristo a lhes falar ao coração, na voz dos que os advertem. É preciso conservar os valores bíblicos na íntegra. É necessário que se faça isso hoje. O mundo cristão está exatamente na condição de apostasia em que está, porque os pregadores modernos não têm a coragem de apresentar a verdade bíblica tal como ela é. E é um fato que a verdade de Deus anda na contramão do mundo. Todos, diz a palavra de Deus, todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Tentar viver ou pregar o evangelho verdadeiro fatalmente trará perseguição, porque o diabo sabe que somente a verdade, dita de forma direta e sem rodeios, poderá libertar homens e mulheres de suas garras. Jesus disse: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Como entender que aquele que é a paz diga tal coisa? Só há uma forma. Se a paz tiver que ser obtida à custa de pregar fábulas aprazíveis ou suavizar a verdade com meias verdades, melhor que venha a guerra.
Nossos irmãos e heróis do passado não morreram queimados, não foram torturados, serrados ou crucificados por se adequarem ao evangelho mais moderno que alisa o pecado. Mantiveram-se firmes e tão radicais que somente se calaram quando as chamas da Inquisição ou a guilhotina lhes tirou a vida. Honrar estes homens, levantando novamente o estandarte que foi arrancado de suas mãos, é o mínimo que podemos fazer nos dias de hoje, se queremos realmente ser chamados servos de Deus. Possa Deus nos dar entendimento e dar entendimento àqueles que nos ouvem, para ver que no tempo em que vivemos, onde a cada minuto centenas ou milhares de vidas passam à sepultura sem ter tido a oportunidade de ouvir de forma direta a verdade, mais do que nunca é tempo de. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2:7. Em Deus descansamos. Ele é nosso juiz e conhece nossos corações, podendo somente Ele nos julgar. Mas não esqueça, a maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres que não se compram e não se vendem. Homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos e não temam chamar o pecado e o erro pelo seu nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo e que permaneçam firmes pelo que é reto. Pense nisso e que Deus seja contigo.